realmente muito ingrato, porque ele é aquele típico de personagem que... Oi gente, tudo bem com vocês? Salve a Maia e seja bem-vindo à TV Maia em Ação. No vídeo de hoje, né, no caso, a gente vai comentar sobre alguns personagens que são gratos. Mas antes de começar, por favor, deixa o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Antes de tudo, ao vivo, lá no próprio Instagram, né, eles postaram o post de carrossel de vários personagens que são realmente ingratos. Isso, então por isso que vim aqui, né, no caso, comentar sobre esses personagens aqui com vocês. Né, em primeiro personagem, né, a personagem, né, no caso, que eu, né, no caso, não vou estar aqui com vocês, que é uma personagem muito antiga, a de Maria de Fátima, na novela Vale Tudo. Pessoas que se amam, cara! Você não tinha o menor direito de mexer na minha boca! Essa novela é um pouco mais antiguinha, por isso que eu não assisti essa novela, mas, né, no caso, me digam vocês acham essa personagem é realmente ingrata? Comente aqui embaixo, tá bom, gente? Mas o resto, tá, nessa lista, eu posso comentar sobre, mas agora, vamos, né, no caso, comentar de uma personagem que eu já conheço por nome, mas eu não assisti realmente a novela em si, mas eu já escutei várias histórias sobre essa personagem, que é, no caso, a personagem Joyce da novela Histórias de Amor. Tenho sido muito tolerante, muito paciente. Mas, Bia, como assim? Você nunca assistiu a novela Histórias de Amor? Não, gente. Eu sei que essa novela está, né, no caso, realmente sendo reprisada atualmente, mas eu não tô realmente assistindo porque eu tô assistindo muita coisa. É uma personagem que eu já realmente conheço por nome, porque a minha avó fala que... Vou expor. Que essa novela foi autobiografia, porque a minha avó praticamente sentiu a mesma forma que a própria Helena se passou com a própria filha. Porque a minha mãe também deu um trabalhinho para a minha avó, né, no caso. Então, meio que a minha mãe, né, no caso, parece como se fosse a Joyce, né, no caso. Mas a diferença é que na novela, a Joyce, ela é adotada, né? Já minha mãe é filha mesmo, né? Sinceramente. Então, eu conheço a história praticamente, só que eu não assisti detalhadamente sobre a novela. Mas eu acho, sim, a Joyce é uma filha ingrata, sim. Eu, né, no caso, concordo. Mãezinha! Já as próximas que eu quero comentar aqui, vi muitos comentários sobre essas duas personagens em si, essas duas personagens. Quem são elas? A Doris, de a novela Mulheres Apaixonadas. Pra quê? Quer me dizer pra quê? Pra que incomodar as pessoas? E também, né, no caso, a personagem Camila, de Laços de Família. A filha de Helena é a... Que eu vi, né, no caso, muita gente comentando que Doris e também Camila não são personagens ingratas. Mas, gente, vamos relembrar um pouquinho a novela. Camila, sim, né, no caso, eu concordo que ela sim, né, no caso, não foi uma personagem muito ingrata, porque ela não, praticamente de outros aqui personagens, ela entende a mãe dela. A mãe dela praticamente foi expulsa da casa do pai quando ela praticamente ficou grávida. Então, a Helena, né, no caso, e a Camila, as duas, no caso, se tem uma boa relação entre mãe e filha. Porém, todavia, né, no caso, quando o Pru entra na vida de Helena, tudo muda, porque... tem algumas situações que a Camila fica dando indireto para o Edu, quando ele, né, no caso, estava com Helena. Sim, a Camila dava em cima dele quando ele estava junto com Helena. Então, a Camila, especificamente, ela foi uma fura-olho de verdade. Ela foi sim, mas ela não é uma personagem ingrata, tipo... Os pais, né, no caso,
fazem tudo pelos filhos, para eles seguirem uma vida boas. Porém, o filho, né, no caso, ele não quer, né, no caso, praticamente essas coisas que os pais querem. Então, isso que é um filho ingrato. A Camila não é isso. A Camila só é fura-olho. Então, por isso que eu acho que a Camila não é uma filha ingrata. Este é um gesto de despeito, de ciúme, e que o meu sentimento é mesquinho. Já a própria Doris, sim, eu concordo, porque a Doris, praticamente o próprio enredo dela dentro da novela, ela e os avós dela, né, praticamente. Eu acho ela ingrata assim, porque o pai dela, né, no caso, e a mãe, no início a gente vê uma menina muito não convencional praticamente, porque ela não aceita de ficar naquela casa sendo mimada praticamente. Ela é sim uma filha mimada, mas ela não aceita que os avós sejam mais protegidos do que ela praticamente, porque realmente ela se coloca em uma situação de que o pai dela, né, no caso, ela acha que, né, no caso, a prioridade do pai dela é ela, só que não são os avós dela. Então, a prioridade dele é ela, mas não é assim, né, gente? Quando os nossos avós praticamente chegam em uma idade muito avançada, né, no caso, eles, né, no caso, se tornam os nossos filhos praticamente. Então, ela não tem esse direito de falar que ela é praticamente prioridade do pai dela, certo? Que ela é maior de idade, ela já tem 18 anos e ela realmente precisa trabalhar para ela ter, né, no caso, as suas coisas. E ela ainda quer ser sustentada pelo pai, certo? Que ela nem assim trabalha direito. Então, ela não tem direito de falar que ela é realmente prioridade do pai dela. Então, ela é sim ingrata, porque o pai dela tenta tudo de fazer tudo de melhor para ela e para o próprio Carlinhos também, certo? Que o Carlinhos entende mais dessa situação deles praticamente. E a Doris não, né? E a mãe, sinceramente, ela passa pano pra ela. Sinceramente, que mãe é essa? Então eu acho que sim, a Doris realmente ingrata. Donzela, não sabe? Falei, mas vamos para os outros personagens aqui nessa lista também. Esses outros realmente são ingratos, todos esses. Mas eu quero falar do personagem Antenor da novela Fina Estampa. Um brinde ao meu filho Antenor. Ele realmente é um ingrato. Ele não quer ser visto, né, no caso, com a mãe dele, né, praticamente a mãe Griselda. Não quer ser vista com ela. Praticamente ele tem vergonha dela por ela ser daquele jeito, pelo próprio trabalho dela praticamente. Então ele se acha superior porque ele, né, no caso, estuda medicina, a faculdade de rico praticamente. Então ele sim realmente é ingrato por causa disso. Aqui. Você não trouxe o trabalho? Mas é claro que eu trouxe o trabalho, mas esse caderno só tem anotação. Eu deixei em casa porque não ia usar. Isso. Os outros personagens, né, praticamente são ingratos iguais, a de Paulinha, falando de novo da novela Mulheres Apaixonadas. É isso mesmo que você ouviu. Ele tenta de tudo para fazer de bom para ela, só que ela não aceita. Praticamente, ela é realmente ingrata. Ela é uma personagem muito arrogante. Eu não gostei do arco dela, praticamente, dessa novela. Então, ela sim, né, é uma personagem ingrata totalmente. De pobre. Eu não gosto desse ar, desse cheiro. Eu acho, né, no caso, o pior de todos, que eu vou, no caso, comentar aqui com vocês, que é igualzinho a Paulinha e também o próprio Antenor, que é, no caso, o personagem Guilherme da novela Morde a Sopra. Lavar essa roupa aqui pra mim? Depois eu lavo, tá?
Gente, eu lembro muito bem dessa novela. Eu lembro muito. Quando o próprio Canal Viva mostrou a foto dela, sim, ele é realmente muito ingrato, porque ele é aquele típico de personagem que acha que ele é superior a todos e ele não aceita a mãe dele. Ele tem vergonha da mãe dele, certo que a mãe dele praticamente morre morre, né, no caso, no altar, quando ele, né, no caso, está se casando com a personagem de Marina Rui Barbosa, quem lembra? Médico. Olha a tua mãe. Sou médico. Então, ela morre ali, vendo tudo isso, e ela, né, no caso, não queria estragar toda aquela situação desse casório, mas ali foi tudo muito chocante na morte dela, principalmente a personagem da Rui Barbosa, né, no caso, que ela está pegando fogo. Ele, no caso, é um personagem muito odiado por todos, porque a novela Morde a Sopra foi o foco muito nesses dois. Realmente o Guilherme ele é, no caso, um personagem ingrato. Já eu coloquei um personagem bônus aqui com vocês, porque lá no post, né, no caso, não tem, né, no caso, essa personagem em si, mas eu quero, né, no caso, contar sobre ela, que é a personagem Bia de A Viagem. Do mal do teu pai? Olha o que deu. Ela, sim, é, no caso, uma ingrata, porque antes, lá no próprio comecinho da novela, né, no caso, ela tem uma grande bia com a própria mãe dela, que ela não aceita que a mãe dela deixou o pai dela, praticamente, e no caso, é uma personagem muito infantil do que esses outros, porque ela é uma própria adolescente, né, no caso. Então, ela no caso, foi uma ingrata, nesse sentido de que ela não quer a ajuda da mãe, praticamente, de algumas coisas. Ela não aceita a situação do próprio divórcio entre a mãe e entre o pai dela. E quando ela valoriza a mãe dela, quando ela foi morar com o pai, quando ela teve contato com o pai. Então, praticamente, ela foi uma ingrata com a mãe dela, sim. E outra coisa, vocês já sabem que a novela A Viagem vai ser, né, no caso, reprisada de novo pelo próprio Canal Viva no mês de abril. Já tem uma data certinha, quando chegar lá pra 20, eu vou, né, no caso, comentar um pouco mais sobre essa novela em si. Mas a Bia, sim, foi uma personagem muito ingrata. Mas é isso, se vocês gostarem de vídeo aqui com vocês, comente aqui embaixo e me digam vocês, desses personagens que são mais ingratos, comente aqui embaixo, tá bom, gente? Então, é isso. Curte esse vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal. Então, um beijo, forte abraço. Tchau!